Capítulo 65. Todos os convidados tinham finalmente chegado e era hora do banquete começar. Tinwell voltou para seu assento, segurou um copo de vinho em suas mãos e anunciou com uma voz clara: somente por causa da nomeação desse Tin, nossos estimados convidados tomaram um tempo de suas agendas ocupadas para agraciar esse Tin com suas presenças. Esse Tin realmente é afortunado. Já que essa é a primeira vez desse Tin na cidade Lua Nova, o conhecimento desse Tin sobre os negócios da cidade Lua Nova é bem pobre. De agora em diante, esse Tin espera que todos presentes não serão tão mesquinhos em conceder suas assistências para esse Tin. Essa taça de vinho é o primeiro brinde desse Tin para todos vocês. Quando ele terminou seu discurso, Tinwell ergueu sua taça de vinho e bebeu com um só gole. Um após o outro, os convidados também ergueram suas taças para brindarem. Todos os tipos de benção também vieram continuamente, uma após outra. O chefe do Palácio Tin é muito educado. Se você precisar da assistência de nosso grupo Dragão Ejar para qualquer coisa no futuro, por favor não hesite em nos chamar. Ouvindo o chefe do Palácio Tin, que era formalmente do profundo Palácio Vento Azul da cidade imperial, realmente incita sentimentos de aspiração em nossos corações. Com a nomeação do chefe do palácio, eu acredito que o novo profundo Palácio Lua Nova definitivamente está no caminho de um sucesso notável. A profunda força do chefe do Palácio Tin é profunda e imensurável. Eu temo que ele já pode estar no 5º nível do domínio profundo da Terra ou até mais. Ele realmente nos faz sentir um grande respeito por ele e nos sentir envergonhados de nós mesmos. A atmosfera tinha se tornado animada de repente e aqueles que estavam lambendo para conseguir em favor do novo chefe do palácio naturalmente eram das seitas pequenas e médias. Os membros das seitas maiores permaneciam indiferentes e somente ocasionalmente diziam algumas palavras por cortesia. Enquanto eles brindavam continuamente, os olhares dos discípulos das 7 seitas maiores estavam mirados para a direção dos discípulos do novo profundo Palácio Lua Nova. Eles claramente estavam selecionando seus adversários para os desafios de duelos que viriam. Os discípulos do novo profundo Palácio Lua Nova cada um tinha uma expressão pesada e ainda assim tinham uma atitude imponente que não deixavam o mínimo traço de fraqueza escapar. Uns poucos elders tinham avaliado repetidamente a força média dos discípulos das 7 seitas maiores, e puderam somente suspirar em seus corações. Embora cada seita maior tinha somente um pequeno número de discípulos, era claro que eles tinham atravessando um processo de seleção meticuloso. Cada um deles tinha um talento inato espantoso e ultrapassavam enormemente as elites do palácio da mesma idade. Originalmente, eles tinham pensado que esses anos de crescimento no novo profundo Palácio Lua Nova já tinha diminuído a diferença entre eles, mas quando eles encararam a situação atual, aquele tipo de pensamento tinha realmente sido somente um abuso de uma fantasia. Mesmo se o novo profundo palácio tivesse Lanchoeru, ela sozinha não era suficiente para virar essa situação. Parece que dessa vez, eles não teriam chances mas seguirem a conclusão desastrosa que encararam há alguns anos atrás. Aquilo também foi algo que não tinha nada o que fazer a respeito. O apoio e os recursos do profundo palácio simplesmente eram incapazes de se igualar com as várias centenas de anos de herança que as grandes seitas possuíam. Essa atmosfera é realmente bem sutil. Parece que essa princesa logo terá um bom show para assistir. Jasmine disse. O que você acha que o resultado será, quando os discípulos da elite do novo profundo Palácio Lua Nova treinarem com as 7 seitas maiores? Yunti perguntou testando. Sobre aqueles no grupo de mesma idade, os discípulos das 7 seitas maiores, estão em média 2 ou 3 níveis mais altos que os discípulos do novo profundo Palácio Lua Nova. Essa princesa ainda precisa te dizer qual será o resultado. Jasmine respondeu com um tom indiferente. Uma diferença tão drástica assim. As sobrancelhas de Yunti se abaixaram levemente. Era impossível competir contra alguém cuja cultivação fosse mais alta por meio nível, mas era fundamentalmente sem esperanças contra alguém que estivesse em média um nível mais alto. Quanto àqueles com 2 ou 3 níveis mais altos?
Se isso realmente fosse dessa maneira, o desejo do novo profundo palácio de não repetir o evento desastroso do passado era complementarmente somente um sonho. Parece que o novo chefe do palácio nomeado poderia apenas assistir a esse show de poder e ver o quanto ele poderia suportar. Ramf, se considerar somente o clã dos céus ardentes e aceita Cial, a média de força é mais alta em aproximadamente 4 ou 5 níveis. Jasmine adicionou. Eu quero saber, você é quantos níveis mais alto comparado com eles? Yunche perguntou pensativo. Comparado com eles? Você está insultando essa princesa. A voz de Jasmine teve um fraco som de raiva. Tosse, tosse. Eu completamente não tive nenhuma intenção disso, eu estava meramente perguntando por capricho. Um supermonstro de uma loli de 13 anos de idade que podia executar rapidamente um profundo dragão tirano. Que gênios de seitas, que número 1 da nova geração do Palácio Lua Nova, na presença dela, eles não poderiam serem vistos nem como cocô. Mesmo o próprio Yunche sentia que comparar Jasmine com eles realmente era o mesmo que insultar a honra dela. Tinwoo claramente tinha a habilidade de controlar grandes ocasiões, o vinho já tinha atravessando 3 rodadas, toda a atmosfera agitada do banquete era extraordinária enquanto todos os tipos de brindes, risadas e conversas continuavam incessantemente. Mesmo Yunche que não bebia, estava desfrutando com sinceridade da festa acompanhada com vinho. Houve uma longa troca de olhares entre os discípulos do novo profundo palácio e as outras seitas. Seguindo essa troca de olhares, a atmosfera ficou hostil, uma faísca poderia acontecer a qualquer momento e engatilhar uma reação explosiva. Naquele momento, o líder dos Elders Yen do Anal da profunda seita Coração se levantou, com sua taça de vinho na mão e anunciou alto, essa taça, é o brinde desse velho homem para o chefe do Palácio Tin, pelo lado da profunda seita Coração que deseja que ele possa liderar logo o novo profundo palácio para estremecer os 4 oceanos. Depois de terminar, Xian aldrinou sua taça com um gole, abaixou a taça e continuou, entretanto, o banquete até agora, embora há muitos estimados convidados presentes eles ainda sentem como se faltasse alguma coisa, é apenas que o banquete não está animado o suficiente. Já que o chefe do Palácio Tin foi apontado recentemente, ele não deve ter se familiarizado muito bem com o novo profundo Palácio Lua Nova, essa é uma possibilidade dele querer saber a atual força dos discípulos do palácio. Atualmente, esse velho homem tem uma sugestão, por que não deixamos alguns de nossos jovens discípulos da mesma faixa de idade a trocarem pontos? Isso pode até mesmo animar as coisas, aprofundar a relação entre eles, e o chefe do Palácio Tin teria uma noção da força atual dos discípulos do palácio. Isso não seria matar 3 pássaros com uma pedra. Certo? A sugestão do ancião Xian é maravilhosa. Que pássaros grandes com uma pedra. Que ótima ideia! Então o que estamos esperando? Vamos começar agora mesmo. Eu acredito que o chefe do Palácio Tin certamente não irá se opor a isso. Quando a voz de Xianao estava para enfraquecer, aplausos e comemorações vieram sem parar, uma após outra, do lado das 7 seitas. Quanto aos grandes elders do novo profundo Palácio Lua Nova, eles suspiraram em seus corações. O que deve vir, ainda assim deve vir. Um novo chefe do palácio era nomeado no novo profundo Palácio Lua Nova a cada 5 anos e cada vez que isso acontecia, as 7 seitas viriam para exibirem suas forças, isso já tinha ido até o ponto de virar uma norma típica. As 7 seitas maiores todas responderam de modo idêntico enquanto seus discípulos todos se levantaram e coçavam suas mãos, famintos por batalhas. Mesmo se Tinwoo quisesse se opor, não havia maneira que ele poderia. Entretanto, ele claramente estava calmo, ele se levantou com um sorriso e concordou, a sugestão do ancião Xian não é ruim. Então, como devemos fazer sobre a troca de pontos? Isso é simples. Xian gargalhou alto e disse, nossos pequenos juniores são diferentes de nós já que eles estão nos estágios iniciais onde a idade de uma pessoa determina seus passos para a direção dos céus. Portanto, é justo usar somente o fator da idade nessas trocas de pontos.
É claro, uma pessoa jovem pode desafiar uma pessoa mais velha, ganhando dessa maneira será ainda mais brilhante, ha 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 ha. A última declaração de Xianao veio acoplada com sua gargalhada que significava claramente uma coisa. Mesmo se nosso lado é mais jovem, nós ainda somos capazes de derrotar aqueles que são mais velhos que não estão do nosso lado. Já que essa ideia foi proposta por esse velho homem, então começaremos com minha profunda seita coração. Xianyu, é com você. Não esqueça de atestar sua idade. Sim, ancião. O jovem que foi chamado pela profunda seita coração parecia ter 16 ou 17 anos de idade e ele atualmente era o mais novo do lote dos discípulos da profunda seita coração que vieram. Ele tinha um corpo magro mas bem torneado. Com uma carga de energia, ele saltou bem do seu assento para o centro do salão. Com ambas as suas mãos cruzadas para trás em suas costas, ele então lançou seus olhos desafiadores na direção dos assentos dos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova. Esse aqui é o discípulo inútil da profunda seita coração Xianyu, 16 anos de idade. Quem subirá para me aconselhar? Uma vez que Xianyu pisou na arena, todos os elders do novo profundo palácio Lua Nova ficaram em silêncio. Esse Xianyu realmente tinha somente 16 anos de idade, mas ele já estava no segundo nível do domínio profundo nascente. Sendo elders, é claro que eles sabiam suas próprias forças internas. No novo profundo palácio, a pessoa mais poderosa de 16 anos de idade estava somente no primeiro nível do domínio profundo nascente. Além do mais, esses discípulos das 7 seitas tinham suas próprias profundas artes. Mesmo se eles estivessem no mesmo nível, os discípulos do novo profundo palácio Lua Nova basicamente não tinham chance de ganhar, portanto, nem é preciso nem se importar em mencionar sobre ir contra aqueles de nível mais baixo. O que era ainda mais difícil de aceitar, era que esse Xianyu, entre todos os discípulos das 7 seitas aqui hoje, seria considerado apenas de nível médio e absolutamente não era de nível alto. Xianyu ficou lá de pé por um bom tempo, mas não houve resposta do lado do novo profundo palácio. O sorriso no rosto de Xianyu já tinha mudado para um de desdém. As pessoas das 7 seitas também olhavam com desprezo. Se a situação continuasse dessa maneira, não haveria troca de pontos, mas ao invés disso, o novo profundo palácio Lua Nova perderia o mais alto grau de respeito. Se Konghan acenou sua mão, Li Hao, é com você. Sim. Li Hao, que foi chamado para a ação, saltou da área dos assentos dos discípulos e ficou de frente para Xianyu e disse determinadamente, classe 1 do novo profundo palácio Lua Nova Li Hao, por favor me aconselhe. Não precisa nem dizer, eu te darei alguns conselhos apropriadamente. Xianyu gargalhou enquanto ele respondia com um sarcasmo óbvio. Já que o novo profundo palácio Lua Nova era oprimido por eles, os discípulos das 7 seitas sempre se sentiram superiores aos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova. Por sua vez, os discípulos do novo profundo palácio Lua Nova eram capazes de serem convencidos na frente das seitas de nível médio, mas na frente das 7 seitas, eles não podiam nem erguerem suas cabeças. Ramph. O desprezo nos olhos de Xianyu irritou Li Hao enquanto ele rosnou. Ele concentrou a profunda energia em seu braço direto e esmagou na direção do rosto de Xianyu com um som ensurdecedor. Somente nesse nível. Xianyu riu enquanto ele levantava sua mão direita que brilhou repentinamente com uma camada de luz roxa. É a profunda arte da profunda seita coração, a arte do sol roxo. Um dos elders do novo profundo palácio resmungou. O novo profundo palácio Lua Nova e as 7 seitas não tinham apenas uma diferença na profunda força, mas também nas profundas artes. As seitas maiores gastaram séculos refinando suas profundas artes, que também eram transmitidas através das gerações. Essas profundas artes eram todas segredos de suas respectivas seitas e eles nunca ensinariam para pessoas de fora. Se o novo profundo palácio Lua Nova quisesse ensinar profundas artes para seus discípulos, primeiro eles teriam que criar uma. Em adição, as profundas técnicas do novo profundo palácio Lua Nova eram na maior parte, de nível baixo, definitivamente inferiores às das 7 seitas.
A energia roxa na palma de Xianyu queimava como água quente enquanto ele cerrou sua mão em um punho e o lançou na direção do punho de Li Hao, dois punhos simples, com ninguém usando profundas técnicas. Quando os dois punhos colidiram, uma luz roxa explodiu e houve somente um som de caixa enquanto o punho de Li Hao se descolava. Ele revelou uma expressão dolorosa enquanto a parte de cima de seu corpo foi empurrado para trás pela força. Xianyu soltou um riso traiçoeiro enquanto seu punho esquerdo socou de repente. Ele tinha a mesma camada de luz roxa e esmagou violentamente no abdômen de Li Hao, mas dessa vez, não foi um simples punho, melhor que isso, foi a profunda técnica mais poderosa da profunda seita coração. Palma da nuvem roxa. Bang! O punho de cor roxa esmagou severamente no abdômen de Li Hao. A aparência de Li Hao imediatamente se tornou incomparavelmente pálida, mal conseguindo gemer enquanto foi mandado voando. Ele capotou várias vezes no ar e bateu violentamente no chão. O sangue em seu peito escorria e com um som de pio, ele finalmente vomitou uma flecha de sangue. Ele deitou no chão com ambas as mãos segurando seu estômago e já era incapaz de se levantar. Li Hao. Irmão Júnior Li. Dois discípulos do novo profundo palácio se apressaram rapidamente para ajudar a apoiar o derrotado Li Hao de volta. Todos os discípulos do novo profundo palácio Lua Nova se sentiram perturbados em seus corações. Li Hao e Xianyu eram de idades similares, suas profundas forças somente se diferenciavam em um nível. Mesmo se ele não pudesse vencer, ele deveria pelo menos ter sido capaz de aguentar por um tempo. Entretanto, bem depois dos dois se encararem, Li Hao tinha sido completamente esmagado. Quando eles ouviram o que tinha acontecido há 5 anos atrás, quando os discípulos das 7 seitas tinham espancado seus irmãos e irmãs seniors 10 vezes consecutivas, eles ficaram descontentes e se recusaram a acreditar em seus corações. Mas depois do fim da primeira troca de pontos, todos sentiram um calafrio em seus corações. Você me deixou vencer. Xianyu sorriu. Naquela luta mais cedo, do início ao fim, ele não tinha usado nenhum pouco de energia. Além do mais, ele ainda não tinha saído da arena, mas melhor que isso, apenas ficou lá onde ele originalmente estava. Enquanto ele olhava na direção dos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova e disse, eu imagino quem será o próximo amigo do novo profundo palácio Lua Nova que vira para algumas trocas de pontos. TCH, essa criança parece adepta em chamar a atenção. Um discípulo do pavilhão das 7 espadas mortais zombou. Alas, não tem sentido em oprimir esses novatos, isso é apenas como brincar. Outra pessoa desdenhou. Para ser derrotado violentamente dessa maneira em somente 2 movimentos, isso fez todos os discípulos de 16 anos do profundo palácio Lua Nova nervosos em seus corações, nenhum deles se atrevia a ir para a arena. Isso era por causa que Li Hao era considerado o mais poderoso entre os discípulos de 16 anos do novo profundo palácio Lua Nova. Se outro de 16 anos fosse ir para lá, eles estariam somente convidando a humilhação. O que está acontecendo? Não me diga que os amigos do novo profundo palácio Lua Nova são um bando de tartarugas. Xianyu zombou, mas teve uma súbita mudança em sua expressão facial e estapeou levemente seu rosto. Olhe essa minha boca, ela realmente não sabe o que está dizendo. Essa é a nomeação do profundo palácio pela magnífica família imperial. Os discípulos supostamente eram para serem os melhores, como eles podem ser tartarugas? Isso deve ser como um favor para eles aconselharem esse irmão. Agora como devemos lidar com isso? O irmão aqui será corajoso e escolherá alguém para desafiar. Se eu ganhar, isso naturalmente será devido à minha sorte, mas se eu perder eu imediatamente deixarei essa arena e todos presentes não terão mais que ouvir minhas piadas. As pessoas das 7 seitas explodiram imediatamente em gargalhadas. Sem nem mesmo esperar a resposta do lado do novo profundo palácio Lua Nova, Xianyu estendeu sua mão para apontar para uma única pessoa, aquele irmão sênior robusto ali. Pela sua aparência, você deve ser bem poderoso. Por favor, aconselhe esse irmão um pouco. A pessoa que ele apontou, não era outro que Xiaoyuanba.